O tema da aula passada foi Conhecendo os Lugares. E percebemos a importância que tem o trabalho do educador no estímulo à percepção da criança e na representação dos elementos visuais que compõem o espaço vivido da criança. Estudamos o trajeto casa-escola. E compreendemos a importância dos referenciais espaciais que a criança traz do seu caminho até a escola para que ela consiga, a partir daí, refletir o espaço. Conhecemos o bairro e os arredores da escola. E com isto percebemos quão importante é a visita dos alunos aos arredores da escola para que eles construam referências espaciais cada vez mais reais e conheçam esse ambiente no qual eles vão viver durante muito tempo na sua vida escolar. Boa aula! Vamos para mais uma aula de prática educativa em ciências humanas com ênfase em geografia. E aí, pessoal? Tudo legal? Ah, tudo bem, Paulo. Eu estou ótimo, Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem, Maria? Uhum. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje? Vamos, a gente vai viajar de novo? Para onde que a gente vai? Olha, a gente vai continuar as nossas viagens, sabe que a aula de geografia sempre tem algo para conhecer, lugares diferentes. Muitas Hoje, surpresas. Muitas surpresas. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, tá? Vamos então para o nosso tema central da aula de hoje. O trabalho e a organização do espaço. Como nós já vimos em aulas anteriores, no estudo da fundamentação teórica, percebemos que o trabalho humano foi essencial para a organização da própria sociedade humana e para a transformação das paisagens. Percebemos que o trabalho humano, então, é a força preponderante na construção das identidades que as sociedades vêm construindo ao longo da história. E nesses estudos, então, pessoal, a ideia de hoje, do tema de hoje, o trabalho e a organização espacial, é perceber nas relações de trabalho que a criança observa do seu cotidiano, na sua casa. Por exemplo, né, a família dela tem vários atores e vários personagens que já atuam no mercado de trabalho. Além, então, de perceber os diferentes atores em suas situações de trabalho, a criança também pode perceber que existem diferentes formas de estruturação das formas de trabalho. Um exemplo seria, então, o aprofundamento do estudo das atividades econômicas e percebendo que as pessoas se dividem de acordo com uma certa divisão do trabalho. E, nesse caso, os setores do trabalho, o setor primário, secundário, terciário, podem também ser aproveitados para se fazer esse estudo durante a proposta dessa atividade que faremos hoje. Professor, Oi, Glorinha. E o que são atividades primárias, secundárias e terciárias? Boa pergunta, Glorinha. Você sempre com perguntas importantes. No caso, as atividades primárias são atividades que se desenvolvem na extração de elementos diretamente da natureza, assim como a extração mineral, a extração vegetal e a extração animal. As atividades secundárias representam as atividades de transformação. Então, essa matéria-prima natural é transformada e geralmente são atividades feitas pelas indústrias. Para que secundária e primária funcionem, existe um terceiro tipo de atividade, que é a atividade terciária, que são setores de serviço e comércio, que facilitam a circulação desses bens produzidos, tanto na atividade primária quanto secundária. Legal? Legal. Obrigada. Certo. Então, a partir desses estudos do trabalho humano, nós também vamos conseguir reconhecer a organização do espaço. Então, por isso, o trabalho e a organização espacial se configura no tema de importância que trataremos na aula de hoje. Ok? Ok. Para isso, então, desenvolveremos o trabalho
sobre alguns objetivos. Vejamos quais são eles. Reconhecer os principais processos de produção das necessidades humanas. Reconhecer as formas de relações econômicas para obtenção das mercadorias de uso diário. Identificar o modo de produção rural e representá-lo através de desenhos e maquetes. Para atingirmos esses objetivos, iremos desenvolver 3 propostas de trabalho na aula de hoje. A primeira proposta que desenvolveremos será a seguinte: o caminho dos alimentos. Essa proposta de atividade, ela tem o objetivo do desenvolvimento da construção do caminho dos alimentos. E para isso, a gente vai precisar selecionar algum tipo de alimento. E também serão necessários alguns materiais. Pessoal, trouxeram os materiais? Trouxemos olha aqui, aqui, olha, trouxemos. Isso, então vamos dar uma olhada no que é que precisa para essa atividade. Bom, embalagens foram coletadas, a Glorinha trouxe uma embalagem de café, uma de chá, o Walter trouxe uma embalagem de creme dental, a Maria trouxe uma embalagem de açúcar. Nós escolhemos o açúcar. O açúcar. Os demais materiais, que são papéis coloridos, papel branco, canetas coloridas, lápis de cor, material de pintura. Sim. Ok, acho que está tudo em ordem. Vamos começar então a atividade. Tá. Vamos. Para o desenvolvimento dessa atividade, nós vamos pedir que a turminha selecione um produto e que a partir desse produto a gente vai investigar um pouquinho melhor de onde ele vem, qual é a origem e depois vamos construir qual é o caminho que esse produto faz desde a sua origem até chegar na mesa do consumidor e aí vamos ver o que é que vocês vão escolher. A Ok, gente pessoal? andou conversando aqui, Vamos né, Maria? conversar. Né, Glorinha? É verdade. O que a gente escolheu mesmo? O açúcar. Nós escolhemos o açúcar, Paulo. E o que que vocês descobriram nessa pesquisa sobre o açúcar? Então, nós descobrimos que o açúcar é um produto que tem a ver com a história do Brasil. Paulo. O Interessante. primeiro, o açúcar era somente reservado para o consumo dos nobres. Eu inclusive tenho uma definição aqui no meu dicionário, Paulo. Olha, lê leia pra pra gente, gente Glorinha. então, Legal. Eu vou ler. Há muito tempo conhecido pelos árabes, o açúcar começou a ser divulgado na Europa a partir do século XII, tá? E após 1500 tornou-se um produto de luxo, ainda raro, mas utilizado de maneira cada vez mais intensa e variada. Somente no século XVIII, né? Porém, como resultado da expansão da produção e do comércio, alcançou um público mais vasto. Olha, legal, hein? Viram que Bacana. interessante? A partir, então, do reconhecimento, da identificação dos fatos históricos de cada produto, nós podemos, então, agora partir para um segundo momento. É traçar exatamente qual é o caminho que esse alimento faz até chegar à nossa mesa. Legal. E quem sabe até qual é o destino final que as embalagens do produto têm. Podemos entrar num debate sobre questões ambientais nesse momento, para onde vão as embalagens dos produtos depois que são consumidos. Então, nesse caso, podemos iniciar uma atividade de um mapeamento do caminho desse alimento. Para isso, então, podemos utilizar uma ficha cadastral dos alimentos, né? Podemos fazer, no caso do açúcar, qual é a origem, qual é a fábrica do açúcar. Podemos ver nesta fábrica do açúcar quais são as fazendas que fornecem a cana-de-açúcar para essa fábrica e dessa maneira traçando todo o trajeto que o açúcar faz até chegar na mesa do consumidor. Paulo, Oi. como é que nós poderíamos representar as fases da industrialização do açúcar, hein? Legal. Legal, né? Olha, um desafio eu vou lançar para vocês. Por que não fazermos um cartaz desenhando cada fase, já que a pesquisa está feita? Já sabemos mais ou menos cada fase que o açúcar passa, poderíamos agora representar no papel e fazer o fechamento dessa atividade. O que vocês acham? Bacana. legal. Vamos lá, então. Vamos lá desenhar para ver o que a gente consegue produzir nessa aula? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Mãos à obra. E aí, pessoal, como é que ficou? Conseguiram? Ficou ótimo. Olha só, Maria. Olha só, Glorinha. Olha só. Eu tô vendo, ficou muito Olha, bom. tudo que vocês tinham apresentado na pesquisa deu para representar aqui, pelo jeito. O Canavial, processo todo. o processo inicial, né? O cultivo da cana-do-açúcar. Depois, caminhando para o engenho, onde ela vai ser transformada, certo? Do engenho se transportando
para o mercado, certo? Do mercado, então, direto para a casa do consumidor. Muito bem. E aqui vocês até representaram Walter, Glorinha. A Glorinha e a Maria. Muito interessante. Posso mostrar? Bacana. Posso mostrar para os nossos amigos? Vamos lá, então. Sim. Então, essa foi a representação produzida por Walter, Glorinha e Maria. A representação, né, da cana-de-açúcar, aliás, a representação do açúcar, né, desde quando ele está no canavial, seguindo pelo processo, passando pelo engenho, pelo mercado e chegando até o consumidor. Desta forma, então, eles puderam reconstituir esse caminho, né, o caminho do açúcar. Poderíamos ainda aproveitar essa atividade para fazer um estudo sobre o mapa do Brasil. O que vocês acham? Uau, mapa do Brasil, legal. Poderíamos pegar um mapa do Brasil, ver quais são as regiões do Brasil que produzem o açúcar. É mesmo. Que neste caso são as regiões produtoras da cana e as regiões produtoras, né, de transformação do engenho. Poderíamos desenhar no mapa do Brasil também esse mesmo roteiro, olhando exatamente nas embalagens. É na embalagem que eu encontro a procedência do produto. E a partir da procedência do produto eu posso traçar então qual é o caminho. Conhecer a história desse alimento que estamos trabalhando, e nesse caso a Maria fez uma sugestão interessante e a Glorinha fez uma pesquisa muito interessante a respeito do açúcar, e dessa forma acabamos conhecendo diferentes aspectos desse produto tão importante não só na alimentação da população, mas importante também na história do nosso país, né? Muito bem, Legal. Gostei muito desse trabalho, e vocês? Eu também. Eu também. Que joia, Foi né? ótimo. Ô, Paulo, Oi, por que o nosso globo aqui está de ponta cabeça? pois é, vamos tentar entender. Tá. Será que ele está realmente de ponta cabeça? É. Eu acho que não. Se pensarmos então que o globo, ele flutua, né? Na verdade ele está em órbita no espaço, e no espaço não há uma definição exata porque é norte, sul, leste, oeste, em cima, embaixo. Na verdade, ele está hoje nessa posição porque podemos perceber o planeta Terra de diferentes ângulos, de diferentes pontos de vista. E nada melhor nessa aula de hoje que falamos sobre o açúcar, sobre a história do Brasil, né, de perceber que o Brasil, né, ele pode estar, de fato, numa posição qualquer no mundo. A gente pode estudar ele da maneira que a gente quiser. Né? E o planeta Terra, então, não tem aquela forma que a gente imagina que ele tenha. Né? Porque a gente costumou ver nos livros, nos mapas, e dá a impressão que quando a gente olha um planeta assim, ele estaria errado. Não está errado. Depende do ponto de vista. Nosso ponto de vista de hoje é esse. É que convencionou-se que era estático, mas não é. Exatamente. E foi uma boa provocação para a gente poder pensar um pouquinho sobre o mundo, sobre a geografia, né? Uma boa provocação aí, e acho que vocês entenderam a mensagem. Legal. Vamos então para o nossa segunda proposta de trabalho hoje? Vamos adiante. Mercadinho de brinquedo. Nesta proposta, como na proposta anterior, precisamos fazer com que as crianças coletem muitas embalagens de produtos que elas utilizam no seu cotidiano. Por que produtos do cotidiano? Porque é no cotidiano que a criança constrói essas relações espaciais e essas referências, como já vimos em outras aulas anteriores. E a partir então daquilo que ela consome, daquilo que a família consome, daquilo que ela consome na escola, é que podemos traçar um plano para que ela possa reconhecer como se produzem os produtos, as mercadorias e como que elas chegam até a escola, a casa onde a criança está. E para isso, pessoal, vamos ter que fazer mais uma coleta de embalagens. Né? Coletaram várias embalagens, trouxeram para a aula de hoje? A gente trouxe, está guardado, a gente tem que pegar elas. Então, a gente já vai começar a mostrar essas embalagens, começar a trabalhar. Então, essas embalagens serão importantes porque a partir dela faremos o nosso pequeno depósito ou o nosso pequeno acervo de mercadorias. Né? Será o nosso estoque. E esse mercadinho, então, vai poder, nós poderemos exercitar atividades de comércio, de troca, poderemos observar através dos produtos os diferentes caminhos, né? Até porque nós já sabemos agora como estudar o caminho dos alimentos, podemos estudar o caminho de qualquer produto. Não é verdade? Claro. Pode ser um produto de higiene, pode ser um alimento mesmo, pode ser um brinquedo que a criança usa no seu dia a dia, e a partir disso, fazendo com que ela reconheça no seu espaço de vida as diferentes relações do trabalho humano contida no seu ambiente vivido. Olha que legal. Bacana. No espaço vivido da criança, ela podendo perceber as relações que ela tem com o mundo, né?
Quantos produtos importados nós não temos hoje no Brasil? Né? Legal. Oi? No meu espaço, no meu ambiente onde eu trabalho, Paulo, Oi. eu também manejo muitas embalagens, sabe? Garrafas, latinhas. Pois é, você tem um trabalho periódico com muitos produtos. Né? E eu aposto que isso também acontece com a Maria. Sim. No trabalho dela na escola, no cotidiano do trabalho dela em casa. Glorinha também. Né, consome seus produtos no dia a dia, eu também consumo os meus produtos. E nesse caso, todos nós, então, enquanto consumidores, nos deparamos diariamente, né, com mercadorias. Vamos então, através dessa proposta de trabalho, iniciar um estudo acerca de como o trabalho humano, produzindo mercadorias, faz com que nós, educadores, possamos utilizar esse procedimento, esse processo como um conteúdo na atividade escolar. E para o desenvolvimento dessa atividade, então, a nossa turminha já coletou todos os materiais que eram necessários, que foram as embalagens inicialmente, né, que a gente pediu. Várias embalagens foram coletadas pela turminha, o Walter, a Glorinha e a Maria trouxeram aí várias embalagens, embalagens de alimentos, embalagem de produtos de higiene, embalagem de eletrodomésticos, no caso aqui trouxeram lâmpada, trouxeram muitas coisas importantes que vão fazer parte, então, né, do nosso acervo, do nosso estoque do mercadinho. Mas além das embalagens, é importante também que a turminha estabeleça preços, valores, e nesse caso é importante que o educador tenha trabalhado algumas questões a respeito da história, falando como evoluíram as técnicas de produção, como que se desenvolveu a atividade comercial ao longo do tempo e pensando, inclusive, como surgiu a ideia do valor, a ideia do preço das mercadorias. Ah, professor, e eu fiz uma pesquisa, eu posso ler? Pode sim, Glorinha. Ai, vamos achar. Aqui. Houve um tempo, professor, no qual a moeda brasileira era realmente valiosa e até doce. Doce? Isso, era o açúcar. Ah, sim. No início da colonização, pouco se falava em dinheiro por aqui. O reduzido comércio interno era feito na base de trocas e por isso era mínima a circulação de moedas. A unidade monetária usada era o real português. Olha só. Não era o real nosso hoje não, professor. Era o real português. Que em 1614 passou a valer como dinheiro, por ordem do governador Constantino Menelau. O valor da arroba é 15 quilos, não é, professor? Sim, 15 quilos, exatamente. Então, o valor da arroba de açúcar branco foi fixado em R$1.000 e o do mascavo em R$640 e o das outras espécies em R$320. Bem, mas esse é o início da história, tem bem mais coisas, professor. Perceberam que interessante? Eu achei muito legal essa história, porque já tínhamos falado um pouco sobre a questão do açúcar hoje, e essa pesquisa veio complementar a ideia que eu estava iniciando com vocês. Quer dizer, podemos trabalhar, então, os aspectos históricos do surgimento da moeda. Na verdade, na história mundial, a história da moeda é muito antiga, né? Ela surge nos antigos comerciantes do mar Egeu, depois se transporta para os comerciantes e navegadores do Mediterrâneo, e com base nisso, as civilizações todas do Mediterrâneo vão utilizar moedas, os gregos, os romanos, e dessa maneira se difunde pelo mundo a ideia de que a troca de bens, a troca de mercadorias pode ser feita a partir de moedas, né? E nesse caso, para o nosso mercadinho funcionar, nós vamos precisar de moedas. Esse mercadinho pode ficar, por exemplo, uma semana aqui na escola, né? E dentro da nossa sala de aula a gente vai exercitando trocas. Não só trocas de valores, mas nós podemos também conhecer quem são os personagens que participam no mercado. O gerente, o caixa, o zelador. Né? Legal. Então, e nesse caso, vocês vão poder trocar essas funções dentro desse mercadinho. Ah, né? legal. Olha, eu Legal. tô cansado de ser empregado, eu quero ser o patrão. Se todo mundo concordar, você pode ser o primeiro gerente do mercadinho dessa semana. Legal. Pode ser, Paulo. Então, pessoal,
Vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Vamos lá. Vamos lá? Tchau. Isso aí. Você Tchau, vai tchau. ser a chefe da família. E aí, pessoal, já voltaram do intervalo? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de hoje. O estudo que nós vamos fazer agora, a terceira proposta de trabalho, será a seguinte: montando uma indústria e uma fazenda. Ah, eu adoro fazenda, sabe? Inclusive eu poderia ir morar com a Neidinha em uma casinha de sapê, né? Que isso, Walter? O quê? É sua namorada? É, Ah, legal. né? Ô, Paulo, Oi. quais são os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa atividade da fazenda ou da indústria? Bem, Ah, legal, essa hein? atividade, então, ela necessita dos seguintes materiais. Precisamos de papelão, né? Vocês já trouxeram o material. É. Papelão, papéis coloridos, né? Pincéis, material para pintura, como tinta, régua, que vocês vão utilizar para fazer as estruturas dos desenhos, lápis colorido. Aqui vocês trouxeram também rolha para fazer simulações, né? Mais papel colorido, giz de cera e diferentes objetos que possam vir a auxiliar na construção. Porque, na verdade, o que a gente vai produzir é uma pequena maquete. Já havíamos feito uma maquete da nossa sala em outro momento, vocês já têm um certo domínio de como estruturar uma maquete, já falamos um pouco de escala também, né? Então, agora acho que a gente consegue desenvolver essa estrutura. Nesse sentido, é interessante que o educador, então, proponha grupos de trabalho, pode ser feito grupos de estudo, e esses grupos, então, podem escolher, ou vão construir uma indústria, ou vão produzir uma pequena fazenda. Ah, Paulo, inclusive nós conversamos durante o intervalo e chegamos à conclusão que queremos construir uma fazenda. Uma fazenda. Isso. Olha só que interessante. Nós já havíamos feito um pequeno estudo a respeito de atividades agrícolas quando estudamos a atividade da cana-de-açúcar, É né? verdade. A produção do açúcar, a história. Então, acho que já temos um subsídio histórico bem importante e já podemos entender mais ou menos como o que acontece numa fazenda. Mas nesse caso, na sala de aula, você pode aproveitar e produzir outros grupos, produzir maquetes de indústrias e também maquetes de fazenda, exatamente para a gente poder fazer a comparação. Lembra que a gente fez o circuito dos alimentos, o circuito dos produtos? Então, naqueles circuitos, muitas daquelas atividades eram agrícolas, outras necessitavam de atividades industriais. Aquilo que a gente falou, né? Atividade primária, secundária e terciária. Lembra, Glorinha? Sim, No começo da nossa aula a sim. gente falou. Então, de certa maneira, a gente vai aplicar um pouco desses conteúdos, desses conhecimentos. Vejamos então como essa turminha se sai produzindo a maquete de uma fazenda. Olha só como ficou bonita a maquete que eles produziram. Essa maquete da fazenda traz uma representação do que seria esse espaço, de como a produção estaria organizada nesse espaço. Nesse caso, a turminha fez um bom trabalho, pois destacou aqui a produção de alimentos, aqui mostrando a área onde acontecem as plantações, uma representação de um pomar, a representação de um carro transportando lenha, obviamente lenha sempre como uma fonte de energia e ao mesmo tempo para estruturar aquele espaço que é o espaço da fazenda. Os animais que também fazem parte desse processo produtivo do campo, desde os animais das aves, aqui a representação das vaquinhas, né, que foram colocadas, um lago, a possibilidade da criação dos peixes e a casa de fazenda, aonde constitui o espaço aonde os habitantes do campo, as pessoas que estão no campo vão estar utilizando. Então essa representação possibilita explorar ao máximo quais são as atividades produtivas que existem no espaço do campo.
Se porventura tivéssemos construído uma indústria, também iríamos perceber algumas relações espaciais, né? Provavelmente haveriam máquinas, haveria matéria-prima à disposição também na maquete, mas nesse caso, como a turminha escolheu, e escolheu muito bem, porque fizeram um trabalho muito bom, né? Vou até elogiar mais uma vez o trabalho dessa turminha, porque eles realmente são muito esforçados, pesquisaram, estudaram o que é o campo, e nós vamos precisar. Nós teremos muitas atividades ainda que falarão da cidade, falarão do campo. Vejamos então como faremos a avaliação. A avaliação destes tipos de atividade deve conter um processo amplo que permita que o educador compreenda as diferentes relações que cada criança tem no seu espaço. Cada mercadoria que as crianças trazem, cada embalagem, representa o universo das suas relações, tanto na sua casa como nos ambientes que ela ocupa. Então, nesse sentido, pode ser explorado muito do ambiente que essa criança vive. Seus produtos de consumo diário trazem para o educador a leitura de qual é esse espaço e, a partir desses elementos, a partir desses produtos, ele começa a reconstituir o ambiente vivido pela criança e, face a isso, estabelecer seu elo de ligação com a criança a respeito do mundo que ela vive. Nas formas de relação de trabalho, é importante perceber, então, os níveis de compreensão que a criança tem a respeito, por exemplo, de atividades que são de origem primária, de atividades que são de origem secundária e de atividades terciárias, como é o caso do comércio, né? O caso da indústria, o caso da extração vegetal e animal. Também pode ser utilizados conhecimentos e ser aproveitado para a apreciação de conhecimentos que vêm da matemática, do conhecimento também das distâncias, dos lugares onde essas mercadorias são produzidas. E desta forma, fazendo um amplo reconhecimento do ambiente que essa criança vive a partir dos produtos que ela consome. E partindo daí, ela vai compreender os outros lugares, as paisagens dos lugares onde são produzidos esse conjunto de mercadorias que a criança consome no seu dia a dia. Então, nesse processo de avaliação, o educador deve estar atento a toda a informação que a criança traz do seu espaço vivido, porque nesse espaço estão contidas as relações de trabalho. E a partir de que a criança decodifique essas relações de trabalho, o educador, então, possui a matéria-prima essencial para acompanhar o desenvolvimento da criança. A minha dica de estudo para vocês hoje é a seguinte: se for possível, vamos ler os seguintes livros. A Civilização do Açúcar, de Vera Lúcia Amaral, da editora Brasiliense. O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI, do professor Milton Santos e da professora Maria Laura Silveira. Além dos livros, é importante, então, alguns atlas para que se possa fazer um estudo, o histórico do município, dados e informações a respeito da produção da cidade, aonde você está, e tudo isso pode compor, então, o seu acervo para esse estudo. Até breve, bons estudos! O tema da aula de hoje foi o trabalho e a organização do espaço. Vimos nesse estudo a importância do trabalho humano na organização das diferentes paisagens sobre a superfície terrestre. Vimos o caminho dos alimentos, mercadinho de brinquedo e montando uma indústria e uma fazenda. E percebemos, através dessas três atividades, as possibilidades que o educador tem de, a partir do espaço vivido da criança, das suas relações com o consumo diário, estabelecer um planejamento para o ensino da geografia. Até a próxima aula!